Oi, amadinhos. Eu sei que ninguém me conhece, porque esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando na minha vida, mas eu acho que as minhas opiniões sobre minha vida fora de série 5 são importantes. Eu preciso expressá-las e é isso que eu vou fazer. Ontem eu terminei de ler Minha Vida Fora de Série 5, certo? Esta bíblia. Eu fiz um roteiro de tudo que eu preciso falar sobre ele, porque ele me estressou. Primeiramente, gostaria de dizer que eu sei que tá uma bosta essa iluminação, tá uma bosta essa luz pegando no meu óculos, mas sem meu óculos eu não enxergo, então vai ficar ruim desse jeito mesmo. Vamos começar falando sobre Sabrina. Gente, a primeira personagem negra dessa porra, dessa coleção inteira, dessa saga que eu sigo desde os meus 11 anos de idade. E apesar de eu me identificar muito com a Priscila, em personalidade, eu não me identificava como ninguém. E eu fiquei tão feliz quando a Paula Pimenta anunciou que a Alanis ia fazer a Gabi. E, tipo, eu li esse livro e logo de cara, tipo, Sabrina, ela é uma mistura da Beyoncé com a Rihanna. Eu não sei se é exatamente isso, mas foi basicamente isso que a Priscila descreveu. Enfim, gente, a primeira personagem negra de Minha Vida Fora de Série. Bom, outra coisa muito legal sobre esse livro é que ele tem muitos paralelos, muitas referências de Minha Vida Fora de Série 4. Que, pra você que não sabe, esse livro não chega a ser uma continuação, ele é só um livro que se passa ao mesmo tempo que o 4, só que só na visão da Priscila, e o 4 é só na visão do Rodrigo. E os paralelos entre, tipo, os bichos que eles salvam, o nome deles é igual, o jeito que eles salvam os bichinhos é parecido, sabe? O paralelo entre eles morarem junto com as pessoas que eles futuramente vão ter um certo tipo de relação. O Rodrigo com a Juliette e a Priscila com o Frank. Apesar de, tipo, serem relações totalmente diferentes, porque a gente sabe que o Rodrigo realmente tem algo sério com a Juliette. Só que a Priscila tá tipo, nossa, meu vizinho é gato e ele beija bem, então vou ficar com ele. Mas é um paralelo, é uma coisa que acontece nos dois. E, enfim, tem várias outras pequenas coisinhas que, tipo, eu fiquei pensando, cara, é como se fosse a mesma. Sempre segue um padrãozinho entre os dois, apesar de ser coisas diferentes, mas dá pra a gente entender que ela ia usar as mesmas ferramentas. Um exemplo muito bom foi o trauma de um relacionamento antigo entre a Juliette e o Frank, porque eles têm aquele momento nos dois livros em que eles falam pro parceiro, né, que no caso é a Priscila, no caso é o Rodrigo, que eles tiveram um passado ruim, com um relacionamento que foi péssimo. E quando eu tava lendo isso e o Frank falando pra Priscila, eu fiquei, mano, é aquele momento que a Juliette mostra todo. Eu não sei se o no dela, acho que é um diário que ela deixa ele ler, eu não lembro se é isso, mas eu acho que é. E eu fiquei, meu, é a mesma. É esse mesmo paralelo, sabe? Dos dois dizendo os traumas dele. O que é engraçado, porque eu fico, nossa, futuramente você vai ter mais um. Vai adicionar mais um trauma na vida de vocês. Porque vocês vão se separar, não sei se te contaram ainda. E tem uma cena em específico nesse livro em que a Priscila faz um protesto lá por conta dos cavalos que estão sendo maltratados. Inclusive, meu Deus, isso é muito Priscila da parte dela. Só que eu tenho essa sensação de que eu fui pesquisar no 4 que a Juliette queria ir nessa carruagem, mas tinha dado errado. Eu tenho quase certeza disso, só que eu não achei no livro. Então, se alguém também lembrar dessa cena dela falando assim que queria ir na carruagem, que era uma coisa lembrava da infância dela, me falem, se vocês lembrarem, se vocês souberem onde tá essa parte. Porque daí eu fiquei, tá linkando, entendeu? Porque foi a Priscila que fez o protesto que fez o cara parar de trabalhar o dia inteiro. E a Juliette queria andar na carruagem, só que não dava. E é um outro paralelo. Então, fechando aqui o tópico paralelo desses dois livros. E assim, gente, eu não sei vocês, mas toda vez que eu lembro que a Priscila colocou o nome do sobrinho dela de Rodrigo, me dá uma gastura. Sabe? Eu quero muito, tipo assim, me jogar do último andar. Porque, mano, faz sentido, é um ótimo nome, é legal. Só que você. Por que, que os pais dela são os pais da criança, da criança, do bebê Rodrigo?
eles são piores do que a Priscila. Como é que você deixa, tipo, a menina colocar o nome do ex dela no filho de vocês? Porque não tem como não associar o moleque ao Rodrigo. Sempre quando ela, mesmo se ela falar Rodriguinho, é óbvio que vai fazer eu lembrar dele. Tipo, é um bagulho pra sempre, mano. Por que deixaram ela fazer isso? E quando a... Eu já tava desconfiando que ela tava grávida, assim. Mas quando a Samantha falou que tava grávida, eu falei, pronto. Sabe, se for menina, vai ser Rochette também. Eu acho que muita gente vai falar que esse livro é muito chato. Eu já vi vários vídeos da galera do TikTok falando sobre isso. Mas eu acho que eu sei o porquê as pessoas estão sentindo isso. Apesar dele ser o maior da coleção até agora, da saga de Minha Vida Fora de Série, eu achei ele muito corrido. Paula, ela não se aprofundou muito na relação que a Priscila tem com os meninos. Além de ser difícil, porque são dois caras, sabe? Tipo assim, não vou me aprofundar muito. Isso eu sempre achava uma coisa muito chata, mas ao mesmo tempo também não queria saber muito. Porque no fundo, não queria que ela ficasse com nenhum dos dois. Só que antes de eu ler o livro, eu já sabia que a Paula Pimenta ia fazer eu gostar. Porque eu certeza que eu sabia que o Patrick ia estar. Então eu falei, pô, a Paula vai fazer eu gostar do Patrick, pra eu no final ficar com muita dó deles terminarem, apesar de eu sempre ficar do lado do Rodrigo. Porque eu gosto muito do Rodrigo com a Juliette, muito mesmo. Mas eu sei que no fundo eu quero que ele fique com a Priscila. E isso não quer dizer que eu odeie a Juliette, eu só quero dizer que eu não quero que os dois fiquem juntos. Só que na situação da Priscila, a gente não quer que ela fique com nenhum dos dois. Entende? Mais que ela com o Frank do que com o Patrick, óbvio. Mas, tipo assim, no final das contas, ela não gosta dele. Eu acho que mais ou menos o erro foi aí. O livro só quis mesmo focar na jornada da Priscila até o momento em que o Rodrigo vê ela atuando em Cats. A Paula, que ela só quis mesmo dar um contexto pra chegar até aquele momento. Muita coisa do livro poderia ser reduzida, mas ao mesmo tempo muita coisa foi reduzida. Ela tem vários momentos com os dois, só que não é aprofundado. O diálogo que eles têm, coisas em comum, como funciona essa relação, é sempre dito assim, a gente ficou uns 3 dias juntos, a gente ficou uns 5 dias. Assim, eles dormem junto, eles assistem junto, porra, ela foi pro hotel com o Patrick e a gente não sabe de nada do que aconteceu lá dentro. Não tem uma conversa, você fica tipo assim, meu, não tem aprofundamento, não tem uma conversa profunda, sabe? Tipo assim, uma troca de coisas em comum, sabe? Não tem, mano. Ela só simplesmente flerta com os caras, ela beija os caras e depois ela vai trabalhar. Que a Priscila, ela tá trabalhando em muito, ela só sabe trabalhar, ela só sabe estudar, ela só sabe fazer isso. E eu acho que é isso que a Paula quis focar. Tipo assim, trabalho, estudo e pronto. Como não era muito um romance entre os dois, só focava nos conselhos, ela pedindo conselho para as pessoas em qual ela escolhia. Não tinha nem como a gente saber como... Nossa, eu vou opinar agora, Priscila, porque não tem... Eu achei bem superficial o jeito que ela se comunicava com os dois. Não tem como eu saber, cara, qual é dos dois, porque nenhum dos dois é interessante. Então eu achei importante a Paula só ter focado no trabalho da Priscila em si. Apesar dela ter, tipo, vários problemas com o relacionamento, a Priscila realmente é uma personagem muito fora de série. A gente procurava romance, mas eu acho que isso acabou sendo bom. Se a gente não criar um laço profundo com os dois personagens, eles são descartáveis. E um jeito mais fácil de fazer com que a Priscila fique com o Rodrigo no final. O que vai ser bem diferente da relação dele com a Juliette. Porque a gente sabe o quão bom é a relação dos dois, o quão o Rodrigo é feliz nesse relacionamento. E vai ser muito triste quando eles terminarem. Mas que se dane, a gente quer ele com a Priscila. Porque é aquela coisa, a Priscila não se apaixonou por nenhum dos dois e acabou que a gente também não se apaixonou por eles. É uma pessoa boa, uma pessoa que me ajudou, uma pessoa legal, uma pessoa que é minha amiga. Mas, como disse a Nath, eu acho, a amiga Priscila já tem demais, então, descartáveis. Deixar os meninos descartáveis pra ficar bem mais fácil pra Priscila ficar com o Rodrigo depois. Rola aquele momento em que eu sei que o Rodrigo tá chegando em Nova York, eu sei que ele vai ver ela no palco, uns 2 dias depois ele vai ver ela de novo e vai ter toda aquela cena dele ver ela beijando um cara, com um monte de flor, etc. Quando eu fiquei sabendo que esse momento tava chegando, eu comecei a surtar. Porque eu falei, a Priscila, ela tá mais pro Patrick do que pro Frank, e isso a gente já sabe. Só que a Paula, ela
já deu logo de cara que, tipo assim, a Samantha vai e o Frank também. Então eu falei, pô, é o Frank. Só que ao mesmo tempo eu fiquei, meu, a gente ficou teorizando sobre quem ia ser esse cara há muito tempo. No começo ali eu tinha quase certeza que ia ser o Patrick, porque ela realmente não gostou do Frank. Só que depois que ela beijou ele, eu fiquei, mano, eu não sei mais de nada. Só que ela deu muito de bandeja, tipo assim, nossa, beleza, a Samantha vai com o Frank. Eu falei, meu, então vai ser o Frank. Só que eu sou cria de Paula Pimenta. E a Priscila é fora de série. Eu falei, mano, a qualquer momento o Patrick vai aparecer lá com flores e o Rodrigo vai ver essa merda Aí eu já comecei a, tipo, suar, né? Eu juro que eu escrevi no meu bloco de notas todas as minhas reações. E eu fiquei implorando pra ser o Frank. Eu fiquei implorando. Porque mesmo que a Priscila não goste do Frank, eu fiquei pensando no Rodrigo vendo o desgraçado do Patrick. Então eu fiquei muito feliz quando anunciou o Patrick. Só que eu já tava, tipo, teorizando. Eu fiquei, mano, o Patrick vai aparecer. Mas ele não apareceu. Vapo, galera. Vapo. Ele não apareceu, olha. Finalmente ele fez alguma coisa de bom. Pra finalizar, nas últimas 100 páginas desse livro, que é quando a coisa começa a esquentar. E eu julgo dizer que é porque a Priscila chegou no Brasil. E desculpa, gente, é legal ver as viagens, pô, Nova York, a Fanny em Los Angeles e etc e tal. Só que a partir do momento que os caras chegam no Brasil, as coisas começam a melhorar. Fiquei com tanta saudade da dinâmica que a Priscila tinha no Brasil com as amigas dela. Eu entendo que ela se afastou de todo mundo, mas, tipo, nem todo mundo, assim, é tão próximo, assim, do Rodrigo, por exemplo, que nem a Nath. Então, sempre quando tinha uma migalha, quando ela lembrou do Alan, eu fiquei tão feliz quando ela lembrou do Alan. Quando a Nath mandou os e-mails pra ela e ela não respondia, eu ficava muito triste. Ficava, meu Deus, Priscila, só responde a Nath, sabe? Então, quando ela chegou no Brasil, foi realmente um momento que eu fiquei, meu Deus, minha vida fora de série. Finalmente eu tô lendo o livro da minha infância, finalmente tô reencontrando os meus personagens, o cenário, que é a coisa que prendeu a gente, sabe, no início. E, tipo assim, 600 páginas, nas últimas 100 páginas que isso acontece, quando ela vai pro Brasil. Ai, foi tão gostoso ver ela se reencontrando com a Nath, falando com a Daniela, com a Marina. Mano, a Marina, véi. Eu sinto como se a Marina fosse minha prima. Melhor momento quando ela chega no Brasil. Ai, amo o Brasil. E quando ela chega no Brasil, a gente recebe uma das melhores partes do livro, que é quando a Daniela abre o berreiro, ela abre a boca dela e ela conta tudo. Tipo assim, a Priscila passou a coroa dela de maior fofoqueira e passou pra Daniela. Gente, ela falou tudo. Eu amei ela. Ela falou tudo, ela é louca. Fiquei assim, fiquei tipo, meu Deus, Daniela. Meu Deus. Por que você tá falando tudo? O que tá acontecendo? Foi perfeito, Daniela perfeito, te amo. Eu fiquei, nossa, graças a Deus, sabe? Tipo, minha vida fora de série é isso, é fofoca, é caos, é choro, é liga pra ele mesmo. E, ai, uma pena que foi só nas últimas 100 páginas, porque apesar de eu gostar das viagens que a Paula faz com os personagens, pô, as últimas 100 páginas são as melhores, na minha humilde opinião. A Priscila, ela é realmente uma ótima atriz, porque a partir do momento em que ela sabe que o Rodrigo mandou uma carta pra ela e a Samantha ocultou o fato de que ela viu o Rodrigo lá em Cats, ela simplesmente volta a ter 13 anos. Todo esse rolê que você teve em Nova York não te fez ser uma pessoa mais madura e veio nada a ver se eu ligar pro meu ex, né? Muita coisa pode ter acontecido. Tudo bem que, tipo, ele tentou encontrar contato, mas por que você tem que quase bater na sua mãe e na sua cunhada que tá grávida? Minta, ela não tava. Ela já tinha parido a Rochette. Eu amei que ela admitiu. Ela falou assim: meu, quem eu tô querendo enganar? Eu não tô bem. Desde que eu terminei com o Rodrigo, eu não tô bem. Eu tô literalmente já atuando já. Eu não precisava de estudar, eu não precisava de nada. Meu, eu fiquei tão emocionada e triste ao mesmo tempo por ela, porque a Priscila, por mais que seja um livro leve, a Paula Pimenta escreve desse jeito, a Priscila realmente entrou em depressão depois que ela terminou com o Rodrigo. E isso tem que ser levado em consideração. Foi uma coisa muito traumática pra ela. O jeito que o Rodrigo simplesmente sumiu, assim, depois que aconteceu o término, ela não teve tempo de falar com ele, de, tipo, ter uma troca.
entendeu? Então é uma pessoa que você passava, tipo, 24 horas por dia junto e ela simplesmente some da sua vida, como se ela tivesse morrido. E é muito triste isso, apesar do Rodrigo ter, sim, os seus motivos e, tipo assim, ele tá certo. Ela ficou muito no escuro, ele deixou ela muito no escuro e isso acabou gerando milhares de coisas na cabeça dela, entendeu? Então eu acho que esse livro é como se fosse a Priscila aprendendo a se amar de novo e se perdoar sem precisar do Rodrigo. E Minha Vida Fora de Série 4 é o Rodrigo aprendendo que ele pode sim confiar nas pessoas. Ele merecia ter um relacionamento legal como ele tem com a Juliette. Então são coisas totalmente diferentes, entendeu? A Priscila amadurecendo, a Priscila aprendendo a se perdoar depois do que ela fez, entendeu? Porque o que ela fez foi uma coisa ruim, só que levar isso pra vida toda com ela não é legal, sabe? Tipo, ela tem Gente, eu sei que ela traiu ele, mas detalhe bobo. Olha quantas qualidades a Priscila tem. Os dois são propostas diferentes, apesar dos paralelos. Depois que ela lê a carta, mostra pra mãe dela. A mãe dela fica muito preocupada, porque, como eu disse, a Priscila realmente ficou muito mal depois desse término. Aí ela fala, já estou melhor, não precisa se preocupar. Na verdade, estou feliz. Ele me mandou uma carta, mamãe. Você tem noção disso? Aqui eu fiquei destruída. Foi um contato tão singelo, depois de 1 ano depois que ela leu essa carta. E mesmo assim foi o único momento em que ela teve uma comunicação com ele, sabe? E aí isso me destruiu muito, É muito triste o jeito que eles terminaram, sabe? Foi traumático pra eles, foi traumático pra família deles, foi traumático pros fãs que leram isso. Aposto que a Paula também, mano, a Paula não tava bem na cabeça quando ela escreveu esse livro. É só uma carta, mas, meu, ela finalmente conseguiu, sabe, tipo assim, ter um contato com ele. No momento que ela leu a carta, ela nem tava pensando muito em, tipo assim, meu, ele me ama, sabe, ele tá muito na minha. Mas ela pensou numa pessoa que ela se importa tanto, finalmente conversou com ela, falou com ela, sabe? Sabe aquela coisa de, tipo assim, o pior castigo não é nem se a pessoa brigar comigo, mas fazer esse voto de silêncio, sabe? Tipo assim, eu não vou falar com você, eu não vou olhar pra você, eu não vou te dar a oportunidade de você conversar comigo. Eu acho que é um castigo bem pior, sabe? Mas ele fez pior, ele foi embora, ele só foi embora e, tipo assim, sumiu. O que é muito triste. Vamos falar das teorias de Minha Vida Fora de Série 6. Que eu espero que a Paula não demore 6 anos pra lançar. Estou aqui com o meu caderno e eu tenho algumas teorias pra Minha Vida Fora de Série 6. Vamos começar com o fato de que, assim, a cena em que a Priscila chega na Nath ficou tipo assim, Nath, o Rodrigo correu atrás de mim? Tipo, o que você tá falando? Eu automaticamente já me lembro da cena do Gilbert. What letter? Diana, what letter? Eu fiquei, meu Deus, o Annie Whitney ia ser perfeito se a Paula assistisse essa série. E, tipo assim, colocasse essa frase. Nossa, ia ser perfeito, gente. Ela colocando essa frase do Gilbert com a Diana no início do capítulo. Ia ser perfeito. Eu fiquei, nossa, a Paula... Mano, só faltou a Paula assistir o Annie Whitney. Pra depois, no final, no epílogo, ela já está no Canadá. Ela se arruma, senta no sofá e fala que tá assistindo que tava passando uma série baseada em Anne de Green Gables. Foi exatamente o que eu pedi. Gente, pensa comigo. Vocês estão pensando comigo? Vocês estão pensando a mesma coisa que eu tô pensando? 6ª temporada de Minha Vida Fora de Série com referências de Anne Whitney. Vai ser o livro mais romântico que a Paula já escreveu. Tipo, o reencontro, tudo que vai ser retratado, tudo que a Paula vai pegar de referência de Anne Whitney. Imagina, vai ser perfeito. E assim, ela escutou as minhas preces. Anne Whitney, na 6ª temporada, escrevam o que eu digo. Ela vai estar lá. Outra teoria. Priscila vai estudar veterinária que nem o Rodrigo. Isso foi também uma coisa que eu pensei como paralelo. Eu falei, meu, até o final desse livro, ela provavelmente vai se interessar bastante, vai querer voltar com um papinho de veterinária. Porque já tava rolando muito desses paralelos, eu falei, meu, certeza. Ela vai salvar o esquilo, ela vai querer fazer isso pra vida toda dela. E agora que ela ingressou real, tipo, na carreira de atriz e teatro, etc., pode ser que não. Mas imagina os dois estudando veterinária em Minha Vida Fora de Série 6. Eu acho que seria também um ótimo jeito deles ficarem juntos, porque sempre... eles têm que ficar juntos, mano. Tipo assim, morando no mesmo lugar. Eu acho que a Priscila
se ela voltar com o Rodrigo, ela vai voltar. Os dois vão voltar a ser imaturos num nível de, tipo assim, meu, não tem como a gente viver separado um do outro, tipo, relacionamento à distância, etc. Não tem como. Porque uma coisa é viver à distância com o Patrick ou o Frank. Tipo assim, não faz diferença. São descartáveis, como eu disse. Mas o Rodrigo é outra história. Então eu acho que seria um ótimo gancho. Tipo assim, se os dois começassem a estudar veterinária e eles morassem juntos num país só, num local só. Enfim, outra teoria muito boa é se o Frank vai ficar com a Juliette. Porque eu não sei vocês, mas eu quero que o Patrick, assim. Então eu acho assim, que a Priscila vai continuar tendo uma relação de amizade com o Frank. Eu acho que apesar dela não gostar dele romanticamente, ela gosta muito dele, ele é muito legal, ele é um fofo e assim. Ele merece uma pessoa tão legal quanto a Juliette. Então eu acho que os dois podem, tipo assim, nossa, eu conheço alguém, hein? Que não sei o que, e os dois talvez possam ficar juntos na sexta temporada. Porque uma coisa que eles têm em comum é trauma com relacionamento. Então, se juntar os traumas, às vezes pode dar bom. E bom, pra finalizar o vídeo, aqui tá o meu ranking dos meus favoritos até agora. Então, Minha Vida Fora de Série 1, Minha Vida Fora de Série 4. Gente, perfeito esse livro, desculpa. Ponto de vista do Rodrigo, que delícia. Minha Vida Fora de Série 3, que eu aprendi a gostar. Eu achei que esse livro era a bomba por conta do relacionamento, mas com certeza a bomba é o 2, por conta do término, sabe? É um livro bem desnecessário em muitos momentos. Então eu aprendi a gostar muito do 3, acho ele bem maduro, apesar do término. Minha Vida Fora de Série 5 e Minha Vida Fora de Série 2, a bomba, o lixo. Eu gostei muito dos 5, mas foi como tá o meu ranking aqui. Os 3 primeiros são bem melhores. Então é isso. Eu acho que eu daria um 3 pra esse livro, sabe? Tipo, foi muito mais uma coisa de, tipo assim... o amor que eu tenho por essa saga foi por conta de Minha Vida Fora de Série 1, que eu tenho todos esses livros. Se não fosse Minha Vida Fora de Série 1, eu nem seria leitora. Então, vou dar um 3 por conta do final, que é perfeito. Das 100 últimas páginas. E é isso. Eu gostei da trajetória da Priscila, mas como eu disse, meio que parece que ela só foi feita um contexto mesmo pra chegar naquele momento, sabe? Então, dou um 3. Eu só marquei uma coisa aqui no livro, tá? Eu deixei isso aqui Ai, gente, inclusive ele tá autografado. Eu vi a Paula, eu deixei isso daqui logo na orelha pra poder marcar tudo. Gente, não marquei nada, sabe? Muita coisa mesmo. Descartável. Desculpa, Paula. Umas coisas aqui que sim, eu quase não tenho, na verdade. A única coisa que eu lembro de ter grifado mesmo, que foi a única coisa que eu marquei, foi aquela declaração que a Priscila fez pras meninas, tipo assim, porque ela tava evitando de falar do Rodrigo a todo momento, apesar dela pensar nele o tempo todo. Mas quando ela resolveu tirar a mesma ferida, quando as meninas, meu, vamos falar sobre isso, porque esse assunto precisa você falar, sabe? Extravasar. E foi o melhor momento do livro. É por isso que eu tô falando, meu, o Brasil muda a Priscila, BH muda a Priscila, Belo Horizonte, sabe? É isso que eu quero, é isso que eu quero. Era isso que eu queria a todo momento. E é isso que eu tava esperando. E finalmente ela tirou a ferida, finalmente ela falou do Rodrigo, finalmente ela falou que ela só tava usando os moleques, ela só tava beijando os moleques pra preencher o espaço que o Rodrigo deixou, gente. Era sobre isso. E eu fiquei finalmente. Aí eu vou ler esse pedaço aqui pra vocês sobre o que ela falou. Querem saber? Eu sei que só estou com os dois porque eu não gosto pra valer de nenhum. Nessa hora eu fechei o livro e eu fiquei que nem o... Peligou, Pelihan. Fico tentando suprir aquele buraco que o Rodrigo deixou e tem horas que até acho que consigo, mas lá no fundo eu sei que o lugar dele continua aqui. Na hora que vou dormir, o Rô ainda é a última pessoa que eu penso, gente. E a primeira quando eu acordo. Lembro dele nas horas mais bobas e também nas mais importantes. Ainda é pra ele que eu quero ligar quando algo ruim acontece. E mais ainda quando eu passo por uma situação feliz. O momento que a Priscila mais foi sincera com ela mesma foi nesse momento. E é isso, Paula, faz mais momentos acontecer no Brasil, mais precisamente em BH. Vamos deixar pra São Paulo pra depois também, que São Paulo tá me dando um problema. Eu moro em São Paulo, sei do que eu tô falando. Vamos voltar pra BH.
Vamos voltar pra casinha. Dia 14 tem Fazendo Meu Filme, eu tô enlouquecendo, que eu vou ver os caras finalmente em carne e osso. E é isso, minha vida fora de série com 3 estrelas. Te amo, Patrick, te amo, Sabrina. Não, eu falei pra... Te amo, Frank, te amo, Sabrina. Te amo, Cats, te amo, musicais, te amo, Priscila no Brasil, te amo, pai da Priscila, te amo, a mini Rochette. Eu sei que o nome dela é Victoria, mas falar Rochette é mais engraçado. A Thumb. Tchau.